Bom, agora que a gente já trabalhou com o modelo, vamos falar um pouquinho de família. A gente vai aprender nesse vídeo a criar uma nova família do zero e fazer uma família paramétrica, ou seja, uma família que eu consigo mudar valores de comprimento, largura, por exemplo, e esse objeto ele cresce ou diminui de acordo com esse valor inserido. Então aqui eu estou na minha tela inicial do Revit, quando eu abro o Revit sem nenhum projeto. Eu tenho aqui modelos, abrir novo que a gente já trabalhou, né? A gente pode abrir um arquivo que a gente está trabalhando ou criar um projeto do zero. Aqui em famílias eu tenho o mesmo menu. Eu vou vir aqui em novo e aí aqui começa um pouco a diferença. O Revit ele vai sempre carregar nesse diretório padrão. Se não carregar, ele está geralmente em Program Data, Autodesk, Revit 2019, 2020 ou qual versão que tiver, Family Templates e Português. E aqui é o seguinte. Assim, no projeto, quando a gente está fazendo um modelo novo, a gente se baseia num template, que é o que eu já expliquei para vocês. Mas, como a família é muito mais abrangente, né? Eu não tenho tipos. Quer dizer, eu posso até ter tipos de templates diferentes para tipos de projeto. Mas nas famílias eu tenho uma gama muito maior, porque eu posso fazer uma família de terreno, uma família de vegetação, de luminárias, né? E todas aquelas categorias que a gente vê quando a gente usa um VV na vida, por exemplo. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com um modelo genérico métrico. Qual que é a diferença desses outros? Ele já vem com algumas informações, ou então às vezes até uma geometria auxiliar, para ajudar a desenvolver cada um desse tipo de família diferente. Tá? O modelo genérico métrico ele é o mais básico, ou talvez um dos mais básicos de todos, por isso a gente vai usar ele para começar. Então essa aqui é a nossa vista inicial, a gente tem essa cruz aqui, que na verdade são dois planos de referência. Então plano centro-esquerda, centro-frente traço, né? Esquerda-direita no caso, e frente-traço. Porque a gente também vai ter elevação, direita, esquerda, frontal e posterior. Uma planta de piso, né? E planta de forro, se for o caso, e uma vista 3D. Como a gente não tem nada modelado, a gente não tem nada de 3D. O importante é notar que o menu aqui é bem diferente, as abas são diferentes de projeto. A gente tem uma aba muito similar com aquela que a gente viu na aula de modelagem de componentes locais. Então vamos lá, vamos fazer uma mesa paramétrica, que eu possa mexer tanto no tampo quanto nas medidas dos pés, etc. Então tá, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu estou aqui na minha planta de piso, eu vou fazer lá na minha parte frontal um plano, que esse plano vai receber esse meu tampo. Então, plano de referência. Vou colocar um valor qualquer acima do meu nível de referência. Vou colocar aqui no N para eu trabalhar com centímetros, que eu acho melhor do que com milímetros. Mas isso é só uma preferência minha mesmo. Então, seguinte, eu vou cortar esse plano aqui com relação ao nível de referência, 143. Não importa o valor que está por enquanto, mas eu já vou deixar num valor padrão que vai ser 80 centímetros. E aqui eu vou dar um nome aqui. Altura do tampo. E aí, seguinte. Eu tenho esse plano aqui. Esse 80 centímetros eu quero que ele seja variável. Depois a gente vai mexer nisso. Mas vamos começar a modelar a nossa mesa assim com a planta de piso, que é onde eu vou fazer o tampo. Então eu vou vir aqui em criar. Eu vou vir aqui em extrusão. E vou fazer um retângulo qualquer. Não vou me importar muito com o tamanho dele agora. 2 metros por 1,40 está ótimo aqui. O importante é só que eu tenha esse tampo mais ou menos centralizado aqui. Então eu fiz aqui o meu plano. Eu estou com uma extrusão aqui de 25 centímetros. Então se eu for lá no 3D, ele é um bloco sólido aqui. A gente precisa colocar então informações nesse sólido. Então é o seguinte. Eu vou fazer um outro plano agora para cada extremidade do meu volume. Então eu vou vir aqui em plano. Vou colocar um plano aqui. Vou dar uma estendida das linhas para ficar desse lado. E aí eu vou fazer um outro aqui. Eu vou usar a ferramenta de espelhar para eu fazer exatamente com a mesma distância. Vou fazer agora um plano superior. Plano de referência superior aqui. E um inferior. Vou usar também o comando de espelhar. Pronto. Então eu tenho todos os planos. E agora eu preciso atrelar esse meu volume para esses planos. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar com a setinha aqui mesmo desse plano até uma extremidade. E vou fechar.
Esse cadeado aqui indica que esse plano, esse modelo meu, na verdade, né, esse volume, nessa face aqui, ele vai sempre chegar nesse plano, seja onde esse plano de referência estiver. Vou fazer isso então com todos os lados. Chega arrastando. Posso dar o align também, que funciona muito bem. Align. E aí eu fecho o cadeado. É importante sempre fechar o cadeado para que a gente tenha uma relação de dependência, né? Depois, o que eu vou fazer? Eu quero que um lado, ou seja, da esquerda desse plano aqui para esse aqui, a distância seja igual. Aqui está 80, ok, beleza, mas não necessariamente sempre vai ser assim. Né? Tipo assim, eu posso ter um valor que seja maior do que 80 ou menor. E aí, então eu cotei então esses valores, que podem, no de vocês pode estar diferente, mas não importa. E o importante é que eu cote os dois, né? E aí vai aparecer um EQ aqui. Se eu clicar aqui, eu crio uma relação de equidade. Vou fazer essa relação de equidade também aqui. Então, pronto. Então agora, seja lá o valor desse plano até esse, o importante é que ele sempre vai se manter nesse eixo certinho e por isso vai ser equidistante de acordo com esses eixos iniciais, originais. Agora, a gente vai colocar duas cotas, que seriam a cota da largura e do comprimento. Tá aqui 2,20 por 1,60. Vou deixar assim por enquanto. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou parametrizar esses valores. Então, nesse 160 aqui, ó, eu posso clicar na cota, vai aparecer aqui legenda. E aqui, eu tenho aqui legenda, não tem nenhuma opção de legenda disponível, porque eu ainda não criei nenhuma. Eu vou vir aqui então em criar um parâmetro. Eu posso criar um parâmetro do tipo, ou um parâmetro instância. Um parâmetro tipo é sabe quando é que a gente vai lá e edita um tipo e cria um novo tipo? Então todos os elementos de um tipo específico vai ter aquele parâmetro. Se eu faço instância, são elementos, por exemplo, um peitoril de uma janela. A janela pode ser igual, pode ter um J01 acontecendo 100 vezes no projeto, mas cada uma com um peitoril diferente. Então a instância funciona dessa forma. Seria equivalente a, por exemplo, ao peitoril, ou medidas que eu posso ter variações, mas sem variar o tipo. Né? Nesse caso aqui eu vou fazer de tipo mesmo, e eu vou colocar aqui como largura. Aqui eu posso escolher aonde que vai aparecer esse campo, né, que seriam as categorias, os grupos. Então tá tipo gráfico, texto, outros. Eu vou colocar dentro de cotas. Vou dar um OK aqui. E aqui agora eu vou fazer um novo parâmetro agora para comprimento. Então eu vou vir aqui de novo. Vou colocar aqui como comprimento. E aqui eu vou dar um OK. E pronto. Eu tenho agora esses dois parâmetros aqui. Vamos fazer o terceiro, que depois que já eu mostro como que isso vai acontecer no nosso projeto. Lá na parte frontal, lembra que a gente tinha feito então esse 80, né? Só que olha só, o nosso volume, o nosso tampo da nossa mesa está no nível 0, né? Então ele deveria estar a partir de 80 centímetros, né? Então eu vou pegar esse volume aqui e vou editar o plano de trabalho. E aqui no plano de trabalho, está no nível de referência, eu vou colocar no plano que eu criei, que é o plano altura do tampo. Pronto. Esse volume agora está na altura certa. Agora eu posso parametrizar a altura. Eu vou vir aqui, nesse 80, na legenda a mesma coisa. Vou colocar aqui a altura, também do tipo. Legal, agora eu preciso mudar a espessura do meu tampo, né? E aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho aqui o início da extrusão 0 e 25 o final. Então está com 25 centímetros de espessura. Mas, bom, eu posso colocar um valor. Se eu colocar 5 centímetros, por exemplo, ele mudou. Mas eu também quero que essa espessura seja paramétrica. Então, olha só. Quando eu tenho um parâmetro de instância paramétrico, eu tenho sempre esse botãozinho aqui bem pequeno, que é aqui, ó, parâmetro de família associado. É um botão sem nada escrito. Se eu clico nele, eu posso atrelar um parâmetro já existente. Ou eu posso criar um novo, vindo aqui nesse novo parâmetro. E aqui eu coloco então espessura do tampo. Pronto. Agora que eu atrelei uma variável, esse valor que ele considerou os 5 centímetros, que era o valor que já estava como padrão, o default. Mas depois eu posso mudar. Vamos ver então agora essa mesa como está se comportando. Vou vir no 3D aqui. Eu tenho essa mesa aqui com esse tamanho inicial. Se eu venho aqui no tipos de família, eu posso criar os tipos. Eu não vou criar por enquanto, mas eu vou mudar os valores. Então, deixa eu só diminuir aqui para ficar mais fácil para ver. Vamos supor que eu quero então que o comprimento seja 1 metro, 100 centímetros. Ele mudou para 100. Quero mudar para 300, ele mudou para 300. A espessura eu quero mudar para 2 centímetros, ficou mais fininho.
A largura eu posso mudar para 100. Ficou mais fina a mesa. A altura da mesa, aqui não vai afetar muito porque ainda a gente não fez os pés. Mas se eu mudar aqui também, ele dá uma descidinha no volume. Vou deixar aqui 80. Deixar esses valores mesmo, depois a gente cria os tipos. Vamos agora criar os pés da mesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no plano de piso, na planta de piso de nível referência, e vou vir criar aqui. Vou criar uma extrusão. E olha só o que eu vou fazer agora. Vou fazer um pé quadrado mesmo, na extremidade aqui do meu volume. Então, vou colocar ele 8 por 8. Nesse caso aqui eu não vou parametrizar o pé dele por enquanto. Vou deixar um pé padrão. Mas também dá para fazer isso, o céu é o limite de quantos parâmetros você pode criar no projeto. Então eu tenho aqui um volume aqui que eu vou conseguir ver isso na parte frontal. Então eu estou vendo que o pé de 8 por 8 ele não está alinhado na mesa. Então o que é o seguinte que eu vou fazer? Eu vou fazer o alinhamento, eu vou dar o align, só que eu vou alinhar ao plano e nunca a geometria. Tá? Apesar de que na geometria nesse caso daria certo, é uma boa prática a gente sempre atrelar os elementos a planos. Então eu dei o align aqui e fechei o cadeado. Então, agora se eu mudar a altura aqui dessa mesa, aqui eu posso mudar por aqui também, para 50, olha só. Ele está atrelado a esse plano e, portanto, ele está mudando também de acordo. Agora, só que olha só, essa mesa, vou mostrar no 3D para ficar mais fácil de ver. Vamos supor que essa mesa a largura seja 120. Ou, por exemplo, 80. Ele já está funcionando muito bem. Mas é sempre uma boa prática que eu gosto muito de fazer é atrelar também o alinhamento. Então, por exemplo, eu quero atrelar essa face aqui, a esse plano, na verdade, né, com essa face da minha geometria. E esse plano aqui com essa face da minha geometria. Para assegurar que esse meu pé de mesa sempre fique alinhado com as bordas da minha mesa. Agora que eu fiz isso, eu posso então dar um espelhar para fazer esse outro aqui. Lembrando então de alinhar também. Alinho aqui e alinho aqui. Sempre é os planos, tá, gente? E agora eu posso pegar esses dois e jogar para o outro lado. Alinhar aqui. Então eu vou vir aqui e fazer o alinhamento nesse sentido. Faço nesse outro. Pronto. Então, minha mesa está pronta. Eu posso mudar a altura aqui agora. Vamos supor, uma mesa baixinha. E olha só, como eu atrelei só esse lado aqui, os outros pés continuaram não paramétricos, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ou numa elevação, até no 3D daria certo. Eu pego aqui a face inferior, só que aí é aquela coisa, né? É sempre bom usar meus planos de referência. Então, vamos trabalhar com eles que vai ser melhor. Vou dar um align aqui. Fechei o cadeado, align aqui, fechei o cadeado. E fechei aqui também o outro, porque esses aqui são os de trás, né? Por isso que eu tive que fazer duas vezes no mesmo lugar. Agora sim, está funcionando muito bem. Então a mesa, se eu mudar para a altura para 80, ele vai. O comprimento, se eu mudar para 250, ele diminuiu. A espessura do tampo também está aumentando e diminuindo normalmente. A largura, da mesma forma. A última coisa que a gente pode parametrizar são os materiais. O material do tampo e o material do pé. Então, por exemplo, eu vou clicar no meu volume do tampo. E aqui, ó, nesse parâmetro de família associado, eu posso criar um parâmetro chamado material. Vou fazer agora como instância, só para mostrar. E os pés, eu vou pegar os 4 de uma vez, que eu não quero os pés de materiais diferentes. Vou criar um material aqui, material peça. Também do tipo instância. E olha só, o meu parâmetro material lá ficou esquisito, né? Melhor seria colocar material do tampo. Então eu posso vir aqui naquele menu de tipos de família e no botão de editar, que é esse lapisinho aqui, eu mudo o nome do parâmetro, material do tampo. Pronto. Agora, a última fase seriam criar tipos pré-definidos. Então eu posso vir aqui no novo tipo e criar, por exemplo, uma mesa que é de 200 por 100 com a espessura igual a 2 centímetros, por exemplo. Então, como esse aqui é 200, então eu vou colocar aqui comprimento 200, largura 100, espessura 2. Posso criar um novo tipo agora aqui, que vai ser, sei lá, 400 por
160, espessura 4 centímetros. Então 4, comprimento 400, largura 160. Então, agora se eu quiser variar entre esses tipos aqui, ó, ele mudou. Vou salvar esse arquivo aqui, vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Mesa paramétrica. E agora, olha o que eu vou fazer. Vou criar um novo projeto qualquer. Só para mostrar como é que eu carrego essa família. Esse arquivo já está salvo, né? Eu posso vir, então, em componente, inserir um componente, carregar a família e carregar essa minha mesa. Mesa paramétrica. E pronto, está lá minha mesa. E olha só que legal. Os parâmetros de instância, eles aparecem por aqui, ó. Então, cada mesa vai ter um tampo de material diferente e pés diferentes. As propriedades estão aqui. Eu posso criar novos tipos, né? Aqui está em milímetros, por isso que está esses valores aqui. Ou eu posso alterar nos que já existem. E é isso. Criação de famílias é basicamente isso aqui.